Olá, amado irmão e irmã. Estamos aqui para fazer o nosso estudo da carta aos Efésios, o capítulo número 5, dos versículos de 21 até o 24. Esse vídeo faz parte de toda uma playlist contendo vídeos completos aqui sobre a carta aos Efésios. E você que quer livros para poder melhor aprofundar esta carta, dá uma conferida aí na descrição, onde eu coloquei vários links dos livros que eu utilizei para esse estudo. Ao comprar qualquer livro neste link, você está também ajudando a esse trabalho de evangelização, tá bom? Vamos lá ver juntos o texto. Diz assim: Sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres o sejam a seus maridos, como ao Senhor. Porque o homem é cabeça da mulher, como Cristo é cabeça da igreja e o Salvador do corpo. Como a igreja está sujeita a Cristo, estejam as mulheres em tudo sujeitas aos maridos. Gente, nós estamos aqui diante talvez do bloco de versículos mais polêmico de toda a carta aos Efésios. Mas, antes de você começar a criticar a carta, é importante saber também que lá na carta aos Colossenses aparecem coisas semelhantes. Falando em Colossenses, né, também temos uma playlist aqui no canal completa sobre a carta aos Colossenses. Se você quiser aprofundar, vá lá também para ela. Então vamos lá, deixa eu tentar aqui te explicar e desmistificar muita visão equivocada que nós temos. Primeira coisa, pare de achar que quando Paulo, ou quem quer que tenha escrito Efésios, escreve o texto, que ele está querendo resolver todos os problemas da época. Isso é impossível. Impossível por inúmeros motivos. Primeiro, a reflexão teológica ela vai avançando-se no decorrer do tempo. Segunda coisa, estamos em uma outra cultura, em outro tempo histórico. Mas também, além de tudo, é importante você entender que era preciso tecer comentários, mas algumas coisas precisavam ainda ter muita prudência, porque nós estávamos diante de uma perseguição iminente do Império Romano. Imagina, por exemplo, Paulo fazer alguma coisa tão grave ao ponto de que ele fosse imediatamente morto. Ele pararia de evangelizar. Então era preciso você entender que em alguns momentos eu precisava ter mais cautela em um dado momento para evitar um desconforto nesse sentido, especialmente porque ele era um expoente do cristianismo primitivo. Usando esse fato, muita coisa vai esclarecendo para a gente. Primeira coisa, no versículo 21 fala de ser submisso uns aos outros no temor de Cristo. Então aqui não fala que é somente para um ser submisso. Nesse versículo já fala a submissão mútua. Mas a palavra que nós traduzimos para o português como submissão, ela não é da forma como nós interpretamos. Geralmente em português submissão quer dizer o quê? O foco é você pensar na ideia de você literalmente ser escravo do outro, ser dependente do outro, baixar a cabeça para o outro. Toda hora você ficar balançando que sim ou que não com a cabeça, não é assim que acontece? Mas o foco do texto não é esse. O foco do texto, na verdade, a palavra em grego que é utilizada, não é uma submissão degradante, nem também é uma submissão sexual, nem também é uma submissão incondicional. Essa é a palavra-chave. Porque se você observar, tudo é feito em relação a Deus. Então, por exemplo, submissos aos outros no temor de Cristo. Mulheres submissas como ao Senhor. Então tudo tem essa dinâmica de Deus na história. Ou seja, faz parte do meu amor a Deus. O amor a Deus é que tem que ser incondicional. Eu amo a Deus por amá-lo, porque Ele é Deus e ponto final. A submissão, no contexto aqui, não pode ser incondicional. Ou seja, digamos, o marido bate na mulher e a mulher diz: eita, eu vou ter que calar minha boca, eu vou precisar manter o relacionamento para sempre. Eu não posso lutar por isso ou por aquilo outro, porque eu preciso ser submissa de modo incondicional. Dedinho. No momento em que isso atinge a dignidade humana, nós precisamos ter ações sim, e ações enérgicas. Isso precisa ficar muito claro pra gente. Mas voltando, né? Que submissão é essa então que é colocada dentro do texto grego? Uma submissão dupla, livre e voluntária. Então não é para ter imposição, não pode ter uma obrigação. É uma submissão que ela é presente dentro da dinâmica do amor. Quem ama acaba também se submetendo, né? Cedendo de um lado, exigindo do outro. É algo padrão nesse sentido. Nesse contexto, muita coisa vai clarear. Por quê? Quando fala, as mulheres sejam aos seus maridos, como ao Senhor, porque o homem é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja. E depois, quando vai falar, né? Como a igreja está sujeita a Cristo, estejam as mulheres, então, sujeitas ao marido. A dinâmica é que Paulo começa, ou quem quer que tenha escrito o texto, começa a fazer um comparativo da dinâmica de Deus com a igreja, de Cristo com a igreja e da mulher para com o esposo. Só que isso chama a atenção a algumas realidades.
Isso caracteriza um pouco de 3 pontos do matrimônio. A primeira delas é a indissolubilidade, né? Ou o fato do matrimônio ser indissolúvel. Jesus nunca abandonou a igreja. O marido não pode abandonar a esposa. O marido também não pode deixar a esposa ao relento. O marido não pode também cuidar, proteger, não pode deixar de fazer isso. A dinâmica sacramental. O sacramento quer dizer que é um sinal visível de uma realidade invisível. O amor de Deus sendo algo abstrato, embora ele se concretize, mas o amor em si é um substantivo abstrato. O amor do homem para com a mulher é um sinal concreto do amor de Deus. Terceira coisa, a reciprocidade. Jesus atende às orações da igreja e a igreja, em consequência, é submissa. Então existe uma reciprocidade. Nós vemos aqui alguns elementos matrimoniais. Mas aqui eu também quero chamar a atenção, porque inclusive a gente vai ver um pouco disso nos próximos versículos, porque naquele tempo a cultura da época era o quê? Em momento algum eu podia enxergar também o lado contrário do marido. Eu não podia enxergar o marido que não abandonasse a mulher, o marido que cuidasse da mulher, porque existia uma paternalidade completamente delicada naquele tempo. O homem dentro da casa, ele fazia o que ele queria. Era só ele que podia pedir divórcio, ele podia fazer o que ele quisesse, porque a mulher era um zero à esquerda. Se nós observarmos os próximos versículos, que vai ao ar no próximo vídeo, nós vamos ver também que a carta vai orientar a dinâmica do amor do homem. E isso era revolucionário naquela época. Então veja, por um lado pode nos chocar algumas coisas, mas também é importante também entender quanto é que esses escritos revolucionavam aquele tempo. Então que isso fique bem claro. E hoje? Qual será que é a nossa visão em relação a isso? A igreja também enxerga tudo isso? A resposta é sim e não. A resposta é sim, porque a Bíblia não é de modo algum ultrapassado, claro que não. Mas a gente precisa entender que nós estamos agora em outro tempo cultural, outra realidade. E na realidade atual fica cada vez mais evidente a importância desse amor mútuo, né? De fato, a gente vê o livro aos Efésios de modo completo. A mulher é submissa, mas o marido ama de modo incondicional. A mulher serve, mas o marido também serve a mulher. Então acaba tendo essa ligação mútua dentro da realidade conjugal. Que nós possamos então entender que com a carta aos Efésios fica muito claro que o matrimônio não é apenas um capricho humano. Porque é fruto de uma sociedade. Porque o matrimônio é algo antigo. Não, é algo querido por Deus. Não é à toa que para explicar toda a realidade matrimonial se utiliza exemplos que são eternos. O amor de Cristo para com a igreja para com Jesus e por aí vai. Espero que você tenha gostado, amado irmão e irmã, dessas explicações. Como eu falei, lá na carta aos Colossenses também é trazido um pouco disso. Se você quiser ver algum pouco do que eu comentei lá, dá uma conferida aqui nas playlists aqui no canal, tá bom? Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.